Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo dos principais sites do Brasil. Como sempre, começando pelo portal GE, para mim é o site que tem mais informações concretas. Então vamos começar por ele. Coincidência, terça saída de Jorginho para volta a oscilar. Com o tema na coxa, volante é dúvida para quinta-feira. A Jorginho foi a grande contratação do Flamengo no ano. Acho que a contratação é melhor que o Samuel Lino, que é um jogador que encaixou, veio com um espírito bom, que é espírito lutador, que riu, ele é meio técnico ali no meio campo. Então é um jogador que fez a diferença no Flamengo, como pode dizer. E tinha casado muito bem com o Samuel Lino, com Saul. Fez uma boa dupla ali, o time tinha encaixado com Jorginho, Samuel, Saul, Arrascaeta, Prata, Samuel Lino e Pedro. Uma pena ele ter machucado e tá de fora nessa sequência que é muito importante, mas não é tão importante como quinta-feira, o jogo de quinta Flamengo passando. Fez uma sequência boa de jogos. O Flamengo vai pegar, depois de pegar o Estudiantes, pega o Corinthians fora de casa, depois pega o Cruzeiro, onde o Flamengo precisa vencê-lo, e depois pega o Bahia, Botafogo e Palmeiras. Então, depois desse jogo do Estudiantes, o Flamengo vai ter uma nova sequência que será importantíssimo que esses jogadores que estão lesionados por enquanto retornem para que o Flamengo consiga sair na frente. Todo mundo tá falando que o Cruzeiro chegou, o Flamengo tropeçar, o Cruzeiro passa na frente, o Palmeiras passa na frente, tem jogo 2 jogos a menos, mas porém há esses confrontos diretos quando o Cruzeiro contra o Palmeiras dentro do Maracanã, que ali vai ser uma final, e o Flamengo tiver todos esses jogadores em campo, vão fazer a diferença. Vamos para outra notícia do portal GE. Técnico do Estudiante critica Fla, inventar várias histórias. Isso para mim é para pimentar de jogo jogado fora das 4 linhas. É melhor que o jogo jogado na tenda linha. Acho que a diretoria tem que trabalhar, principalmente o Flamengo. Foi absurda a expulsão do Prata. Para mim foi pênalti. O juiz tinha que rever, o VAR poderia ter chamado. Eu acho que foi em cima da linha a pancada que o cara deu no Prata, que o pé dele é grande e não vai ficar totalmente no dentro da área. Então acho que o VAR poderia ter chamado com possível pênalti e ali anulado o lance. Teve a cabeceada que para mim foi no braço, o juiz marcou lá no gol do Estudiante. Então tudo Libertadores assim, é lutado, é disputado, por isso que eu falei, a chavinha entre o brasileiro e a chavinha entre a Libertadores é diferente. Libertadores tem a pressão, tem a arbitragem, um jogo só resolve, então é bem tumultuado. Já em brasileiro você pode fazer cálculo, empatou contra o Vasco, tem que tentar a vitória contra o Corinthians, tem um confronto direto entre os líderes. Então é algo mais pensado, mais programado. Já Libertadores é aquilo. O Flamengo ganhou de 2-1, poderia ter feito 3-4 disparado, tendo tido um resultado tranquilo. Deixou no 2-1, tem que buscar o jogo lá, vai ser pelo menos 1-0 logo no início, para que para segurar a empolgação do Estudiante, e ali o Flamengo conseguir a vitória. A classificação, não a vitória, a classificação. É assim que eu penso, acho que essa é a análise que tem que ser feita, e toda essa atmosfera feita fora do campo vai refletir dentro do campo. Vamos para outra notícia. Fla recente com Felipe Tereza, herói do Mundial Sub-20 de 2024. O atacante teve pouco espaço no time principal e foi dispensado. Hoje mesmo vi uma reportagem sobre o atacante do Barcelona que jogou no Mundial Sub-20, fez o gol do Barcelona ali, que gol lá, driblou, tem um balão em um, driblou outro. Ele joga
na quarta divisão com o clube do Barcelona, disputa ali Atlético Barcelona, ele joga lá. Por que o Flamengo não vai a mesma coisa? Perde esses garotos, depois vai para um outro time, quem é destaque, vai para um time de ponto do Campeonato Brasileiro e é vendido por milhões, como foi o caso do Richard Rios. Tá no Flamengo, dispensou, foi para o Guarani, chamou atenção, foi para o Palmeiras, chegou à seleção colombiana, jogou bem e agora foi para o Benfica, se eu não me engano. Acho que é o Benfica, por 25 milhões de euros. O Flamengo pegou só a porcentagem do clube revelador, mas o Flamengo poderia ter pegado um montante maior se tivesse trabalhado melhor com o jogador. Essas coisas que eu acho que o Flamengo tem que abrir sua cabeça em relação a isso, arrumar um clube aí para você colocar. Não precisa ser abrir um clube seu. Você pode pegar um time de um outro estado, sem estrutura, você vê sem estrutura, falar que os seus jogadores vão para lá, fazer a formatação do clube. Hoje acho que com 10 milhões, se você pegar uma ilha aí, que com a venda do Luiz Araújo do São Paulo para a França lá, acho que foi para a França, ele pegou 8 milhões, fez uma estrutura de treinamento e hoje está aí lutando para ir para a Libertadores. É isso que eu penso. Acho que o Flamengo pode pegar um clube aí que precisa de uma estruturação, dar essa estruturação de treinamento e pedir para que os jogadores que recente contratam, estão com 20 anos saindo da base, possa ali amadurecer por menos uns 3 anos, ainda sob contrato recente, um contrato com o Flamengo. E depois chegou aos 23 anos, você dispensa aí, você joga no mundo, que é um jogador realmente não dá certo. Acho que o Flamengo tem que pensar nessa capacitação do jogador. Vamos para mais notícias do Portal GE. Após o primeiro gol, Carrascal projeta: me preparando para estar na melhor versão. O colombiano foi titular pela primeira vez pelo Flamengo contra o Vasco. É isso aí, acho que jogou muito bem. Acho que, como falei, o Flamengo pode ter 2 times alternativos, um que vai disputar a Libertadores, outros já pensando contra o Corinthians no domingo, então um joga na quarta, outro no domingo, algo que eu falei lá no início do ano. O Flamengo tinha que ter 2 times para um jogar no final de semana, outro jogar no dia de semana, que o Flamengo vai pegar Estudiantes, pega o Corinthians, volta de casa, depois retorna para pegar o Cruzeiro no Maracanã. Então o Flamengo tem que trabalhar esse descanso, essa carga, e eu creio que esse time que jogou o primeiro tempo contra o Vasco deu certo. Nos 15 minutos iniciais faltou mais ritmo de jogo para entender a marcação-pressão que o Felipe Luiz faz. Então, se ele abre espaço para que o Flamengo, que os jogadores tenham esse tempo de jogo, tanto eles jogos do final de semana, jogos mais tranquilos, como foi com o Vasco, lá embaixo, com o Corinthians, que eu creio que não é um jogo bem difícil. Há a pressão por ser um clássico, mas não é ponta de tabela, ele é meio de tabela. Creio que tá para jogar com esse time com Rossi no gol, Royal na lateral, Danilo. Para mim, Danilo e Creito, tá a sequência ao Creito. Na lateral esquerda, colocaria ouvindo a Ayrton Lucas, que acho que Alexandre continua sendo titular na visão do Felipe Luiz. Ali é uma escolha mais técnica. Eu prefiro Vina. Não vou ficar sendo muro. Vamos lá. Emerson Royal, Danilo, Creito, Vina. Volantes: Alan, De La Cruz. Se De La Cruz não jogar na quinta. Se jogou na quinta, você põe o Saul, não sei como vai ser a dupla de volante, ou o Jorginho. Aí eu tô falando meu time: Alan, De La Cruz, Carrascal, Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Eu acho que vai ser um bom jogo. São jogadores que saem do Flamengo, seria titular em qualquer time ali da primeira,
da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por que ele não faz isso? Joga um do final de semana, outro. Deu muito certo com o Dorival Júnior quando ele fez isso. E o Flamengo ficou na ponta da tabela, foi campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Então, ele poderia voltar com isso, mas a cabeça dele, ele é o treinador, a gente só faz uma análise, um pensamento. Vamos para mais notícias do Portal GE. CONMEBOL oficializa a anulação da expulsão de Prata. Fecha a nota, atacante está liberado para jogar contra Estudiantes na Argentina. É um bom reforço, eu creio que tem que entrar para o jogo. Acho que há um entrosamento entre Prata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. A movimentação dele em campo, se você para assistir, há uma movimentação interessante. Se você ver o primeiro gol contra o Estudiante mesmo, aos 15 segundos ou 17 segundos do jogo, Prata pega a bola no meio campo, toca para Arrascaeta, Arrascaeta dá um tapa Pedro, tenta a finta, a bola esparra, vai para frente, Prata que saiu da ponta direita, tem a volta no meio campo, entrou como ponta esquerda e foi lá na ponta direita, pegou a bola, rolou para trás, Pedro rodou em cima do defensor do diante e tocou no canto goleiro. Se você vê os gols contra o Vitória, a movimentação entre eles, há uma liga muito interessante. Então o Prata sim é importante. Se aquecido assim, atleta, eu acho que o Flamengo pode no futuro, ano que vem, no meio do ano que vem, tá sendo um jogador mais de ponta para ali pro lado esquerdo. Eu acho que necessita ainda, mas Prata tá com uma evolução incrível. Deixar isso claro, eu acho que o Prata se toa muito tanto na marcação, tanto na parte ofensiva. É um jogador de muita qualidade. Então, assim, com uma evolução técnica muito grande que está tendo o Flamengo. Mas eu vejo ainda uns pontos deficientes que pode ser anulado e pode avançar um pouquinho mais, sentir melhor e executar melhor alguns lances. Então essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.